A Copa do Mundo de 2026 promete ser um evento histórico, não apenas pela quantidade de times e pela diversidade das cidades sede, mas também pelos desafios climáticos que se apresentam. Com um formato inovador, a competição será realizada em 3 países: Estados Unidos, México e Canadá. Contudo, o calor extremo nos Estados Unidos levanta questões sérias sobre como isso pode impactar o desempenho dos jogadores, a experiência dos torcedores e, em última análise, o espetáculo do futebol. As temperaturas médias em junho e julho nas cidades sede americanas são alarmantes. Em locais como Dallas e Houston, os termômetros frequentemente ultrapassam os 35 graus Celsius, podendo chegar a impressionantes 40 graus Celsius. Essa realidade não é apenas um desconforto, é uma questão de saúde e performance. Jogar em condições tão adversas pode comprometer a resistência física dos atletas, levando a um aumento significativo do risco de desidratação, fadiga e até lesões. O corpo humano, mesmo em sua melhor forma, tem limites, e o calor extremo pode ser um inimigo invisível, mas devastador. Ao olharmos para edições anteriores da Copa do Mundo, podemos perceber que o calor não é um problema novo. A Copa do Catar em 2022, por exemplo, foi remarcada para o final do ano para evitar as temperaturas escaldantes do verão do Oriente Médio. Os organizadores investiram em estádios climatizados, uma solução que, embora eficaz, não é viável para a maioria das arenas nos Estados Unidos. A Copa do Brasil em 2014 também enfrentou desafios térmicos, especialmente em regiões como Manaus e Cuiabá, onde as temperaturas e a umidade elevadas testaram os limites dos jogadores. A FIFA teve que implementar pausas para a hidratação, uma medida que pode ser novamente necessária em 2026. A Copa de 1994, realizada nos Estados Unidos, é um exemplo marcante de como o calor pode afetar o desempenho. Jogos em Dallas e Orlando ocorreram sob temperaturas que ultrapassaram os 35 graus Celsius, resultando em relatos de exaustão entre os atletas e desconforto para os torcedores. A resistência física dos jogadores foi severamente testada e muitos deles enfrentaram desafios que impactaram seu desempenho nas partidas. O futebol, um esporte que exige não apenas habilidade técnica, mas também resistência física e mental, pode ser profundamente afetado por condições climáticas adversas. O impacto do calor no desempenho dos jogadores é uma preocupação legítima. A desidratação é um dos principais fatores que afetam a capacidade de um atleta em manter seu nível de performance. Em ambientes quentes, a perda de líquidos e eletrólitos é acelerada, o que não só diminui a resistência, mas também pode levar a problemas mais sérios, como câimbras e exaustão térmica. Além disso, o aumento da temperatura corporal pode resultar em uma diminuição da capacidade cognitiva, afetando a tomada de decisões em campo. Para os jogadores, isso significa que cada segundo conta e a capacidade de manter a clareza mental e a energia física é crucial. Diante desse cenário, a FIFA e os organizadores da Copa do Mundo de 2026 estão cientes da necessidade de implementar medidas para mitigar os efeitos do calor extremo. Entre as propostas estão a realização de jogos em horários noturnos, evitando assim os períodos mais quentes do dia, e a introdução de pausas para a hidratação, que se mostraram eficazes em edições anteriores. Além disso, o monitoramento constante da temperatura e umidade será fundamental para garantir a segurança dos jogadores e torcedores. Entretanto, a climatização artificial dos estádios, como foi feito no Catar, não será uma solução prática para os Estados Unidos. Muitos dos estádios que receberão os jogos não têm a infraestrutura necessária para suportar esse tipo de tecnologia. Portanto, a criação de áreas sombreadas e ventiladas para os torcedores se torna uma prioridade, assim como a conscientização sobre a importância de se manter hidratado e protegido do sol. Para os torcedores que planejam assistir aos jogos ao vivo, a preparação é essencial. Beber água constantemente, usar roupas leves e protetor solar e evitar exposição prolongada ao sol são medidas que podem fazer uma grande diferença. Além disso, planejar deslocamentos para evitar caminhar sob o sol forte é uma dica valiosa. A experiência de assistir a uma Copa do Mundo deve ser memorável e não marcada por desconfortos ou problemas de saúde. A Copa de 2026 tem tudo para ser uma das edições mais emocionantes da história do futebol, mas o calor será um desafio significativo. A FIFA conseguirá implementar medidas eficazes para proteger jogadores e torcedores? Será que a paixão pelo futebol e a adrenalina dos jogos conseguirão superar os obstáculos impostos pelo clima? Essas são perguntas que ainda não têm resposta, mas que certamente estarão na mente de todos os envolvidos na organização do evento. Assim, ao nos prepararmos para a Copa do Mundo de 2026, é crucial que todos, desde jogadores até torcedores, estejam cientes dos desafios que o calor extremo pode trazer. A união de esforços entre organizadores, atletas e fãs será vital para garantir que essa Copa do Mundo não apenas entre para a história pelo número de países envolvidos, mas também pela forma como todos lidaram com as adversidades climáticas. Afinal, o futebol é mais do que um jogo, é uma celebração da vida, da cultura e da paixão que une milhões de pessoas ao redor do mundo. Que venham os jogos e que o calor não apague a chama do futebol.